Olá, tudo bem? Eu me chamo Paulo Sá e se você chegou até aqui, hoje a gente vai falar sobre inteligência emocional. O que é inteligência emocional? Muitos conhecem como coeficiente emocional, que é como se fosse o QI. Existe o QI, que é o coeficiente intelectual, do outro lado a gente tem o coeficiente emocional. Como todos sabem, o QI ele qualifica a nossa capacidade intelectual, racional, quão inteligente racionalmente a gente é. Já o que é, já traz para o que a gente vai discutir aqui hoje. Está tudo relacionado ao grau, ao tamanho da nossa inteligência emocional. O que é a inteligência emocional? Ela nada mais é do que uma inteligência das nossas emoções. Ou seja, a gente não é só razão. Várias horas do nosso dia a gente precisa das emoções, se não todas elas. A gente não é um robô, a gente não é uma máquina. A gente precisa modular as situações de acordo com as nossas emoções. Por exemplo, toda vez que eu estou no trabalho, eu não necessariamente uso somente o meu coeficiente intelectual, a minha capacidade cognitiva. Eu uso também e muito a minha capacidade emocional para lidar com os meus pares, para lidar com as situações que vão acontecendo ao longo do dia. Por quê? Porque eu não sou uma máquina. Ou seja, cada vez que vem uma situação para o Paulo, eu tenho que modular, pensar de acordo com as minhas emoções e responder diante daquela situação. Exemplo, imagina que eu estou num dia que eu briguei na minha casa. E aí eu tô com os nervos à flor da pele. Se eu não tiver a inteligência emocional para poder entender que na minha casa é um sistema, é um padrão e no meu trabalho é outro, eu vou trazer aquela minha emoção que está fragilizada da minha casa para o meu trabalho. E com isso eu não vou saber separar as situações que vão ocorrendo ao longo do meu dia, do meu trabalho. E o que pode acontecer com isso? Eu posso tratar as pessoas mal, eu posso não render, eu posso não gerar uma produtividade que é normal para o meu trabalho. Ou seja, eu não vou conseguir desempenhar o que eu fui contratado para fazer no meu trabalho porque eu não soube gerir as minhas emoções. Então, nada mais é do que a inteligência emocional, a capacidade de gerar as nossas emoções e saber aproveitar as nossas emoções de acordo com o que está acontecendo conosco. Eu quero dizer que uma pessoa que é inteligente emocionalmente, ela não sente? Não tem nada a ver uma coisa com outra. O que eu quero dizer aqui para você é que saber controlar as emoções e utilizar nos momentos adequados é o que a gente tem que fazer e é isso que você vai aprender nesse módulo. Tá errado chorar? Não, a gente tem que liberar nossas emoções, mas existe um momento certo para chorar, para ficar triste, para poder ter um tempo sabático. O que eu vou ensinar aqui para vocês é que a gente tem hora para tudo. E o que significa ter domínio das nossas emoções? Significa que a gente tem que aprender de uma vez por todas, não somente agir por impulso, porque as nossas ações elas são motivadas pelo que a gente está sentindo. E ser uma pessoa inteligente emocionalmente é interpretar isso antes de agir. Perceba que muitas coisas que a gente fala no momento da raiva, muitas coisas que a gente fala no momento da emoção, não necessariamente seriam ditas se a gente tivesse pensado isso antes. Pensa aquela discussão que você teve com seu cônjuge ou então no seu trabalho, apenas em um momento de fúria, de ira, que você depois parou e pensou, cara, será que se eu tivesse calma eu teria falado isso? Será que se eu tivesse tranquilo eu teria falado isso? Provavelmente não. Por quê? Porque a gente fala muita merda quando a gente está com raiva, quando a gente está com algum sentimento que é ruim, algum sentimento que não é o melhor. Então, uma dica que eu dou para as pessoas, até para começar a entender melhor as suas emoções, é parar de agir quando não estão emocionalmente bem. Ou seja, se você teve uma briga em casa, você ainda não tem uma inteligência emocional suficiente para poder separar nos ambientes ao qual você vai se expor, cara, esquece. Se dê um tempo, relaxa, deixa a mágoa passar, deixa a raiva passar e depois você vai agir. Outro ponto que eu acho bastante importante é que para decisões importantes você nunca toma essa decisão no momento de um impulso. Ou seja, você vê uma cena, você chegou no trabalho, não gostou, você que quer ser um líder ou você já é um líder. Você chegou, viu um colaborador seu fazendo alguma coisa que você não gosta. O normal de quem não tem uma inteligência emocional
é chegar e já sair apontando o dedo, criticando, falando alto, baseado naquele sentimento que foi gerado pela falta de produtividade, então pela falta de uma postura, de uma conduta mais adequada do colaborador. Aí acaba que você, no caso, enquanto líder, perde a sua razão porque você não soube agir da melhor maneira possível, ou seja, controlando as suas emoções. Então a importância da inteligência emocional se dá principalmente porque muitas coisas que a gente faz, muitas coisas que a gente implementa dentro daquela situação não seriam feitas se a gente tivesse essa inteligência, se a gente soubesse mapear, controlar antes da ação. Então, a inteligência emocional, ela vem antes da ação. Coloque isso na sua cabeça. Antes de agir, você tem que pensar, sentir, pensar de novo, depois agir. Só que a maioria das pessoas, você pensa alguma coisa, aí você sente, aí você já age de uma maneira completamente equivocada. Exemplo, você chega e vê uma cena entre um amigo seu conversando com um cônjuge seu. Imagina que você é uma pessoa bastante ciumenta, mas você não sabe o que está acontecendo. E aí você já está com a pulguinha atrás da orelha. E aí você já chega, pensa besteira, já pensa o mal, sente já o mal, já te deixa com ciúme, enfurecido, com raiva, imaginando coisas, e aí você já vai e fala muita besteira. Perceba que antes de você agir, você deve raciocinar. Perceba comigo? Claro que, poxa, Paulo, mas eu não sou de ferro, eu não sou um robô, como é que eu vou ver aquela cena? Eu já tô fantasiando algo desde sempre, e aí acontece aquilo, eu vou ficar realmente mais chateado. É você não perder a sua razão. Pode ser até que estejam fazendo o que você está imaginando, mas a sua ação vai colocar a perder toda a tua reputação, todo o seu argumento. Então, independente seja um relacionamento amoroso, seja um relacionamento profissional, seja um relacionamento familiar, antes de você agir, segue esses 3 pontos. Primeiro você pensa, depois você sente, que sentimento aquilo vai me gerar, depois você pensa de novo. Como assim? Cara, se eu agir dessa forma, como é que eu serei visto? Se eu agir dessa forma, se eu falar o que eu quero falar baseado nesse sentimento que eu estou sentindo aqui, será que eu não vou me arrepender? Será que se eu xingar essa pessoa, agredir essa pessoa, fazer alguma coisa que eu não faria no momento de racionalidade, será que eu não vou arrepender lá na frente? Então é isso. Você tem que entender que a importância da inteligência emocional é principalmente para que você não arrependa dos seus atos lá na frente. Então, se você tem o costume de agir por impulso, provavelmente você não tem uma inteligência emocional bem treinada, bem difundida na tua vida, e é isso que a gente vai trabalhar aqui com você hoje. Então, essa é a importância. Você entender que antes de agir por impulso, pelo sentimento gerado da ação ocasionada por outras pessoas ou por outras situações, você vai pensar mais uma vez antes de agir. Qual a importância da inteligência emocional na nossa vida pessoal? Imagina que todos nós temos uma narrativa dentro aqui da nossa cabeça. Essa narrativa nem sempre reflete a realidade. Como assim, Paulo? Imagina que eu tenho um diálogo interno profundo que ele é meio que é como se fosse uma esquizofrenia. A maioria das pessoas sofre um pouquinho de esquizofrenia. A síndrome de achar que o mundo é contra ele. Deixa eu te falar um negócio pra você. Ninguém tá nem aí pra ninguém, sabia disso? Ninguém. Um belo exemplo que eu dou são mulheres que saem na rua e já ficam com aquele tique de, ai meu Deus, o que será que as pessoas estão achando de mim? Eu saí feio, meu cabelo tá despenteado, meu batom tá assim, minha saia tá assada. Cara, esquece, ninguém tá nem te olhando. Isso é tudo coisa da sua cabeça. Então, quando você começa a ter inteligência emocional, você começa a se desprender dessas pequenas coisas. Você começa a entender que, por exemplo, se você sair com uma calça rasgada, e aí? O que vai acontecer? Se as pessoas olharam para você com a calça rasgada e achou feio e achou ridículo, o que vai mudar na tua vida? Imagino que nada, né? Então, quando a gente começa a ter uma inteligência emocional mais profunda, mais embasada, a gente começa a deixar de se importar com o que o externo pensa em relação à nossa vida. Então, a partir do momento que você entender que as pessoas que mais importam na sua vida são as que estão próximas a você e que são elas que têm algum tipo de propriedade para poder dar alguma indicação positiva ou negativa, você começa a desprender muito
Você começa a se desprender do que a sociedade, do que os amigos, do que, enfim, pessoas que estão lá fora estão falando em relação a você. Provavelmente você está deixando de startar um projeto que está aí engavetado há muito tempo porque você tem medo da crítica, porque você tem medo do que as pessoas vão falar, porque você tem medo do que as pessoas vão pensar em relação a esse projeto. A partir do momento que você entender que você só precisa começar, que você só precisa dar o primeiro passo e ir melhorando de acordo com o percurso, e tanto faz o que as pessoas vão pensar, meu amigo, isso qualifica muito mais a sua inteligência emocional. Isso é muito importante para a sua vida pessoal, porque muitas ações que você está deixando de fazer, você está deixando de fazê-las porque você ainda não tem essa propriedade na sua vida de entender que a sua vida só depende de você, não depende de mais ninguém. Então, quando a gente aumenta o coeficiente de inteligência emocional na nossa vida, a gente começa a deixar de pensar sobre o que os outros pensariam. Pois, volto a repetir, ninguém está nem aí para ninguém. Se você cair no meio da rua e alguém sorrir, cara, o que vai mudar na tua vida? Se você saiu com o cabelo despenteado, o que vai mudar na tua vida? É claro que a imagem conta muito, mas o que eu quero dizer é que a ação externa ela não pode te paralisar. Você deve seguir de acordo com o que você acredita sobre si mesmo. Se você entende que você é uma pessoa importante, se você entende que você é uma pessoa inteligente, se você entende que você é uma pessoa que indifere, que tanto faz o que as pessoas vão falar, o seu respeito, e você vai continuar o seu projeto, o seu propósito, cara, você está muito à frente da média, você está acima dessa régua, porque as pessoas cada vez mais estão dodóis. Outro dia eu estava dando uma palestra em uma instituição, e essa instituição, ela cuida de meninos carentes. E aí me fizeram uma pergunta: tio, mas se alguém começar a rir do senhor aí no palco, o senhor não vai ficar sem graça? O senhor não vai ficar triste? Aí eu olhei assim e falei: por que eu ficaria triste? Aí ele: uai, mas eles vão estar rindo de você. Aí eu repeti a pergunta: tá, e se eles rirem? Ah, mas aí o senhor vai estar fazendo papel de ridículo? Tudo bem, mas e aí? O que vai mudar na minha vida, com todo respeito a vocês, se eu estiver aqui na frente de vocês, dando uma palestra, ministrando um conteúdo que eu julgo ser muito importante para vocês, porque eu já sei, o que vai mudar para mim vocês sorrirem, vocês me ridicularizarem por alguma coisa que vocês imaginam que eu não estou fazendo certo? O que vai mudar na minha vida? Até pareceu um pouco grosseiro, mas não foi. É isso que eu queria que eles entendessem naquele momento. Não vai mudar nada. O que as pessoas pensam sobre a gente não tem importância. E detalhe que talvez ninguém te contou. 99% do que você acha que as pessoas pensam a seu respeito, elas não pensam. Esquece. As pessoas estão preocupadas com a vida delas. Então, ter inteligência emocional é entender que cada um cuida da sua vida. É entender que ninguém está ali nesse exato momento, aqui é 17 horas, né, do dia de hoje, ninguém está ali 17 horas desse dia maquinando alguma coisa contra o Paulo, a não ser que seja um psicopata, a não ser que tenha alguma coisa muito focal, muito direcionada, mas via de regra isso não existe, isso está só na sua cabeça. Por isso que eu falei da espécie de esquizofrenia que a sociedade vive. Então, quer melhorar sua inteligência emocional? Comece por esse ponto. Imagine que primeiro você, depois os outros, e ninguém tá nem aí para você. E o que você tem que fazer é só agir sem se importar com a opinião alheia. Claro, críticas construtivas de pessoas que sabem da tua história, de pessoas que contribuem com a tua vida, são válidas, mas não deve te paralisar. Agora, críticas de pessoas que você nem conhece, que tá ali somente para poder te rebaixar, esquece. Isso aí deve entrar no ouvido e sair pelo outro. E qual a importância da inteligência emocional no trabalho? Cara, a inteligência emocional no trabalho ele é de suma importância. Por quê? O que não está tendo de burnout hoje nos trabalhos não está no gibi. As pessoas estão evadindo, as pessoas estão saindo porque não estão conseguindo manter a sua sanidade mental dentro daquele trabalho. E envolve uma série de fatores. Envolve, primeiro, relacionamento interpessoal, envolve a capacidade de discernir, de separar
vida pessoal e vida profissional, envolve a capacidade de entender a liderança do chefe, que pode ser que ele não seja um líder, pode ser que ele seja somente um chefe agressivo, um chefe grosseiro. E aí eu estou falando para você suportar esse tipo de agressividade? Não. O que eu quero dizer é que você tem que calcular cada passo da sua vida antes de sair somente por um ponto, por um aspecto. Muitas vezes você depende ainda daquele recurso e você não tem um plano de contingência para poder sair. Aí você vai abandonar tudo porque você não soube gerir suas emoções. Então é isso. A gente tem que saber agir de forma estratégica. Quando a gente age de forma estratégica, tudo bem, eu não mereço ser tratado dessa forma, então eu me posiciono, então eu converso, então eu explico. Olha só, fulano, te respeito, você é meu chefe, eu acho legal que você queira me corrigir, eu entendo, né? Até pela questão de hierarquia. Agora, o que não dá é você me tratar dessa forma, porque eu acho que existe um respeito, independente da hierarquia. Eu jamais te trataria dessa forma e eu acho que eu também não mereço ser tratado dessa forma. Então, é uma questão de posicionamento. Ele jamais vai te demitir com esse posicionamento. Agora, o que não dá? Você agir com birra, você começar a emitir atestado, você começar a agir com vitimismo. É isso que as pessoas não entendem. Você tem dois caminhos a seguir. Matar essa bola no peito e fazer o gol, ou então correr da bola. Matar a bola no peito e fazer o gol é você enfrentar o problema de frente. Isso que é ter inteligência emocional no trabalho. Aí onde você vai mapear o comportamento das pessoas, o comportamento dos seus líderes, o comportamento dos seus pares, o comportamento dos seus clientes e agir de acordo com o comportamento deles e entender que nada é pessoal. Isso é outra coisa que eu sempre falo. Gente, nada é pessoal. Ninguém faz nada para você. Ah, eu vou atingir aqui o Alex. Não. As pessoas agem conforme elas entendem que vai ser mais benéfico para elas. É claro que elas entendem uma forma de comunicação diferente de acordo com os seus contextos. Como assim, Paulo? Imagina o que é conviver em sociedade. A gente convive em sociedade, nada mais é do que entender que cada pessoa convive em uma tribo. Imagina que na sua repartição tem 10 pessoas. Cada pessoa daquela convive em uma tribo. Uma vai ser religiosa, outra não vai ser. Uma vai ser homossexual, outra vai ser heterossexual, outra vai ser torcedora do Flamengo, outra vai ser torcedora do Vasco. E conviver em sociedade, amigo, é entender que existem as pluralidades, as diferenças e respeitar as diferenças. Não dá para eu qualificar uma pessoa certa ou errada de acordo com o que eu convivi. A minha verdade não é necessariamente a verdade do outro e vice-versa. Entender que os meus limites chegam até aqui e que do parceiro também chegam até em determinado momento, mas o respeito nunca pode faltar. Então, ter inteligência emocional no trabalho é entender essas diferenças, é entender essa pluralidade e tratar os diferentes como diferentes. É tratar os iguais como iguais. É entender que as pessoas têm necessidades diferentes das tuas. E não pensar que aquilo é ofensivo, não pensar que aquilo está sendo direcionado para poder te menosprezar, mas sim tentar entender por que essa pessoa fala alto, por que essa pessoa fala baixo, por que essa pessoa é mais nervosa, por que essa pessoa é mais calma. Quando você começa a mapear e entender o motivo pelo qual essas pessoas são assim, você deixa de sentir que tudo é pessoal, deixa de sentir que tudo é contra você e começa a ver o mundo de um aspecto mais bonito, mais colorido, assistindo de fora. E aí, meu amigo, com essa inteligência emocional, mapeando o contexto, mapeando as pessoas, você vai saber agir, interpretar de uma forma mais saudável. Quando uma pessoa chega gritando, talvez ela não chega gritando, talvez seja o jeito dela quando ela está numa atividade mais intensa, ou então ela chegou de casa e não soube separar a situação de casa com a situação do trabalho. Agora, você não pode trazer para você. Um exemplo que eu sempre dou para quem trabalha com atendimento ao público é entender que nada é direcionado a você. Ah, mas a pessoa foi grossa comigo. Não, essa pessoa já trouxe muita coisa na cabeça, ela já está, sabe, carregada, está precisando somente de um gatilho
para poder explodir. E aí você vai e é premiado com esse gatilho. Às vezes ela tá só esperando um não, ou então uma resposta que você não deu direito, e aí eis que ela explode com você, e aí começa aquela guerra toda. Entenda, quem trabalha com atendimento ao público, ele tem que agir igual um surdo, ele tem que, sabe, peneirar, ele tem que filtrar tudo, porque nada é contra você. Entenda que você é a cara da empresa, você é a fachada da empresa. Então você tem que entender que vai ter pessoas que vão falar alto, tem pessoas que não vão responder o seu bom dia, tem pessoas que vão estar mal-humoradas, tem pessoas que vão estar bem-humoradas, tem de tudo. Para você entender a inteligência emocional no trabalho, você vai ter que entender de novo a pluralidade, o perfil comportamental de todas as pessoas. E de novo, entender que nada é direcionado para você. Uma certa vez, tinha uma pessoa numa fila de um supermercado e ela começou a observar o quão elegante era uma atendente ali, uma recepcionista, uma caixa de supermercado. E aí toda hora alguém ela atendia com um sorriso, chegava algumas pessoas mais grosseiras brigando com ela, ela com um sorriso, e essa pessoa, meu Deus do céu, o que esse gerente desse supermercado fez? Que colaboradora maravilhosa, eu gostaria de ter uma colaboradora dessa na minha empresa. E aí quando chegou a vez dele, foi atendido brilhantemente, e ele pediu para poder falar com o gerente. Chegou no gerente, ô gerente, o que aconteceu? O que você fez com essa colaboradora, meu Deus? Que todo mundo que passava por ela foi bem atendido, com um sorriso, com um bom dia. E aí acabou que o gerente virou para ele e falou: é porque ela é surda. Ou seja, nada entra na mente dela. E a gente tem esse poder de blindar, fazer com que nada entre na nossa mente. Isso serve não somente na nossa vida profissional, mas na nossa vida pessoal também. Você acha que eu escuto só o que eu quero? Claro que não. Tem pessoas que falam um monte de coisas para mim que eu não gostaria de ouvir, mas paciência. Não sou eu, não depende do Paulo, depende muito mais dela do que do Paulo. Então isso não me ofende. Ofende o que eu sei que eu posso fazer e eu não fiz, né? Então eu frustro a minha própria expectativa, não a dos outros. Então, meus amados, a inteligência emocional no trabalho ela se faz muito importante porque muitas vezes você deixou um trabalho maravilhoso porque você não soube gerir suas emoções, você não soube jogar o jogo, você trouxe muito para o lado pessoal coisas que não tinha nada a ver com o lado pessoal. Às vezes você está deixando de ascender na sua empresa porque você não tem uma inteligência emocional mais trabalhada, mais treinada. Então comece a treinar hoje mesmo. Comece a entender que não tem nada pessoal. Ah, mas a pessoa agora ela me pegou para Cristo. A pessoa me pegou, me marcou. Saiba jogar o jogo. Mostre para ela que ela vai perder não tendo você na empresa e o que ela vai ganhar tendo você na empresa. Deixa eu te contar um segredo. As pessoas não tratam ninguém bem. As pessoas não tratam ninguém com respeito porque tem pena, porque tem dó. Tudo para todos. Leve isso aí. Parece até algo muito maldoso, né? Muito diabólico, mas não. Tudo é baseado em interesse. Nossa, que palavra feia, né? É. Imagina que você tem um relacionamento, você tá com essa pessoa por pena, por dó, ou porque você tem interesse na forma como essa pessoa se mostra para você. O trabalho ao qual você preenche o cargo hoje. Você tem pena, você está lá fazendo um trabalho voluntário, ou você tem interesse na projeção que esse trabalho vai te dar, no salário que esse trabalho vai te dar? Seus amigos, você tem pena deles, ou você tem interesse na amizade deles, no que essa amizade proporciona para você? Já deu para entender o que é o interesse dentro desse contexto. Então, a vida ela é baseada em interesse. E quando eu entendo o interesse de uma forma que não é pejorativa, de uma forma saudável, aí eu começo a entender como é que o jogo é jogado. Então, perceba, se a pessoa está me marcando, o que eu vou fazer? Eu vou mapear o perfil dessa pessoa, entender o que essa pessoa gosta e vou entregar exatamente o que essa pessoa precisa. Vai chegar um momento que ele vai falar, meu Deus, não tem como eu ficar
longe dessa pessoa. Não tem como eu perder essa pessoa, porque ela entrega tudo no prazo. Ela traz solução, ela não traz problema. Ela é o tipo de pessoa que aumenta o meu faturamento. Ela é o tipo de pessoa que aumenta a minha base de clientes. Por que que eu vou perder essa pessoa? Tá entendendo? Aí ela sai da picuinha, ela sai de ficar causando uma situação com você de forma bem pessoal e começa a te entender como um ativo muito valioso na vida dela. Então seja ativo, valioso na vida das empresas, das pessoas, no lugar onde você estiver. Você vai ver que tudo aquilo que você pensava uma vez não vai mais se refletir e você vai ter um valor muito maior dentro dessa sociedade. Mas primeiro você precisa ter a inteligência emocional treinada.